Olá. Olá, centelhas, tudo bem? Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua no nosso segundo dia de live da Semana da Mecânica Quântica, onde nós vamos estar a semana inteira falando desse assunto maravilhoso que é a física quântica. Então, hoje no nosso segundo dia, a gente vai falar do quê? Do gato, gente, do experimento do gato. Ontem a gente falou do experimento da dupla fenda e da física quântica no geral. Falamos um pouco do colapso de onda, hoje nós vamos falar um pouco mais. Então, nosso assunto hoje é... Peraí, só um minutinho. É colapso de onda e o gato de Schrödinger, né? Então, dando umas boas-vindas para vocês, um grande beijo. Olha, hoje a gente vai fazer um tempo aqui para responder perguntas. Então, quando for o tempo de responder perguntas, a gente vai ativar os comentários aqui, porque algumas pessoas gostam, outras pessoas não gostam que estejam os comentários. Mas quando for a parte da gente receber as perguntas, a gente vai ativar aqui os comentários. Depois a gente desativa e ativa de novo, tá bom? E só deixando você tranquilo, essa live vai ficar gravada aqui no nosso Instagram, tanto nos nossos stories quanto no nosso IGTV. E para você rever essa live, você precisa entrar no nosso perfil do Instagram e vai ter uma prévia da live no nosso feed, que é onde ficam as fotos. Quando você clica no Instagram da pessoa e abre, vai aparecer as fotos e aí vai aparecer o vídeo no nosso feed de notícias, encaminhando você para o IGTV, que é onde essa live vai ficar gravada, tá bom? Então vamos lá que eu vou chamar o Mário Jorge. Chegou o Mário Jorge, vamos lá, nosso cientista Mário Jorge. Transmitir. Só aguardando aí ele conectar. Apareceu, Mário. E aí, Mário, vamos lá, segundo dia? Só ajustar aqui as nossas câmeras. Boa tarde a todos. Boa tarde, May. Boa Prazer tarde, estar Mário. aqui de novo para mais algum esclarecimento. A repercussão foi bastante grande, né? Bem Foi legal. muito. Tive muito feedback Nossa, positivo. só aqui no Instagram, depois, até a última vez que a gente olhou, mais de 13 mil visualizações. Isso é muito bom, né? Em menos de 24 horas. Muita gente aí com interesse de aprender sobre como usar mecânica quântica, física quântica no nosso dia a dia. Isso, alguns inclusive me enviaram algumas perguntas e respondi. Teve 3 que enviaram algumas colaborações, aí mandaram aquela foto dos cientistas com o nome das Sim, pessoas. legal, eu E vi. mandaram a pronúncia do Schrödinger. Schrödinger. Ah, Schrödinger. Schrödinger. Ai, Schrödinger. gente, virei alemã. Schrödinger. Ah, legal. O Mas pessoal estava sabe que prestando atenção. O pessoal estava prestando é, atenção, viu? tava legal que mandaram a pronúncia. Mas sabe de uma coisa que a gente acaba abrasileirando, né? Os nomes, Claro. os termos. Antigamente eu falava muito que tem o filósofo da década de 60 ou foi 50, o Neville. Então eu falo muito nele, né? Então aqui no Brasil ele é conhecido como Neville Goddard. Só que a pronúncia não é essa. A pronúncia em inglês é Neville Goddard. Aí, só que quando eu ficava falando, toda americanizada, Neville Goddard, aí o pessoal enchia a caixa de perguntas, como é o nome desse homem? Quem é esse homem? Aí eu disse, quer saber, eu vou falar Neville Goddard, que aí todo mundo vai entender mesmo. Porque é para divulgar, né, o nome. Porque, assim, a gente vai abrasileirar, não tem jeito, né? É uma questão de Quando eu era entendimento. criança, tinha um artista famoso de cinema, que era o John Wayne, né? Só Hum. que naquela época, nos filmes aqui, ele não era conhecido, né? Minha família toda dizia, olha, tem filme do John Wayne hoje. Vine, igual o Walt Disney, né? Que é o Walt Disney, o Walt Disney. Walt O Disney, é brasileiro isso é mesmo. ótimo, o melhor do Brasil é o brasileiro mesmo. Tem gente É isso perguntando aqui mesmo. sobre o soltar. Ontem muita gente estava perguntando. Então, galera, nós vamos ter o assunto soltar também. Nós já divulgamos aqui no Stories, na nossa timeline. O Mário também, todas as redes deles, eu até convido você a lá
curtir My Big Toe Brasil, né, no Instagram, ajudar aí a crescer esse trabalho maravilhoso que o Mário ajuda a divulgar, do Dr. Tom Campbell, que é físico nuclear, né, lá da NASA, trabalhou na NASA há muito tempo, é um amor de pessoa, e ele tem sido assim, um diferencial entre os cientistas, porque ele está realmente revolucionando. Eu acredito que o Dr. Tom Campbell, daqui assim, uns anos, aí ele vai ser lembrado como um Einstein, um Tesla, sabe? Alguém que realmente revolucionou com esse trabalho dele, onde ele está desafiando a física clássica, a ciência materialista, onde ele está realmente mostrando, através das experiências, experimentos que ele fez, que a consciência realmente tem um papel determinante na nossa realidade, que a gente chama de física, mas na verdade é tudo informacional, né, Mário? É isso aí, e agradeço você por lembrar, porque realmente, assim, todo esse trabalho e, assim, essa abrangência que eu consegui atingir, porque eu venho estudando há uns 10 anos, buscando autoconhecimento, crescimento, e quando eu esbarrei no trabalho do Tom, a gente sabe que nada é por acidente, né? É uma pessoa que fala uma linguagem clara, lógica, racional, e explica de uma forma, vamos dizer, transparente. E ele é um cara que ousou sair fora da caixa, né? Apesar de ter toda uma carreira científica normal, como físico, né? Que, como você citou, trabalhou para o Departamento de Defesa, para a NASA. Ele, em paralelo, durante a vida toda dele, ele trabalhou pesquisando a consciência, aproveitando o método científico do qual ele domina para chegar às conclusões dele. Chegou à conclusão e teve a coragem de dar o passo e confrontar o establishment, de alguma forma, e falar o que precisa ser dito a respeito da consciência e da realidade, sem se preocupar com todas aquelas pessoas torcendo contra, porque acreditam que as coisas devem ser materiais, né? Então não é coisa que qualquer um faz. E assim, eu não conheço nenhum outro cientista que tenha se aprofundado, que sendo físico, por exemplo, do lado tipo materialista, tenha se aprofundado na questão da consciência e trazido isso à tona, porque normalmente é tratado meio como alguma coisa aí leprosa, né? Normalmente. O assunto não interessa às pessoas que querem manter a coisa só como material, né? Que isso saia dessa linha. É aquela resistência, como disse lá o Planck, né? Que a ciência avança um funeral por vez, né? Porque alguns são tão resistentes que só quando eles saem do caminho que abre espaço para novas ideias. Inclusive, eu lembrei dessa frase quando, pesquisando sobre o experimento da dupla fenda, eu vi que tem alguns cientistas ainda teimosos, né? mais materialistas, que dizem que não. A partícula se comportou como onda, não foi por causa do observador, foi por causa dos fótons, da luz, que é necessário ter luz para que o sensor possa ver alguma coisa. Então, são os fótons, a luz que altera o comportamento da partícula. Ou seja, tentando tirar realmente aquela questão de que a consciência tem alguma influência na matéria. Eu vi essa explicação aí. Perfeitamente. Eles sempre tentam cavar, porque assim, quem tem uma crença profundamente arraigada, sempre tenta cavar alguma explicação, por mais esdrúxula que seja, e se agarrar àquela crença. Porque senão, ele tem aquilo como a igreja dele, aquela crença, e aí o mundo ruim, né, em cima, se ele não continuar mantendo daquela forma. Então, assim, precisa ter a mente aberta e ter um certo grau de ousadia, e também estar numa situação onde o seu salário não depende daquele programa. Porque quando o cara está amarrado no salário, no ganha-pão dele, numa instituição materialista, se ele falar algo diferente, ele é automaticamente ejetado. Então requer algum grau de coragem para fazer essas coisas, né? Mas realmente, é o que você disse, eles sempre se agarram a qualquer pequena... Porque o detetor só está checando ali a passagem da partícula. Então se diz, se era um fóton, ele pode ter sido desviado. Se era um elétron, talvez pudesse ter sido desviado, ou né, ter sido o seu comportamento alterado. Mas eles estão passando partículas enormes, moléculas, né, coisas muito maiores do que um fóton. Então o fóton não teria a condição de fazer essa mágica toda. Agora não importa, seja lá o que for, sempre alguém vem com uma desculpa. Então, quem não é a favor encontra desculpas. Quem quer vai e muda. E quem não é, fica se agarrando às histórias antigas.
É verdade. E, Mário, como a gente já está aqui no bate-papo respondendo algumas perguntas aí, tem uma pergunta aí que surgiu aqui, que eu até achei legal a gente deixar esclarecido e tal, porque assim, perguntaram algo sobre energia, se você acredita em energia. Não é uma questão de acreditar, né? Eu entendo assim que por exemplo, assim, a minha linguagem é uma linguagem, assim, digamos, até um pouco mais mística e menos científica, por assim dizer, mas eu abraço tanto, assim, a linguagem científica também. Eu uso essa outra linguagem mais da espiritualidade, da filosofia, da metafísica, porque é uma linguagem ali que, digamos assim, que ressoa com facilidade para mim, por eu ser do o Dr. Campbell, ele fala sobre o cérebro direito e o cérebro esquerdo, né? Que são pessoas que entendem e conseguem assimilar de formas diferentes. Se eu não me engano, o cérebro esquerdo é mais de exatas, né? Seria Isso, o isso? E o cérebro do esquerdo direito? é mais exato, mais matemático, mais lógico, e o Sim. cérebro direito é mais intuitivo, mais sensível. E, assim, isso é uma forma de descrever, né? Você ou é mais uma coisa, ou é mais outra, ou está no meio, ou está, né, 75, 30, 25. Né? Você nunca é uma coisa só, mas às vezes você está mais puxado para um tipo de atitude. E o que ele fez, como ele tinha essa base de física, foi tentar descrever, porque aquelas pessoas que são mais racionais no sentido de, olha, o cara é engenheiro, médico, Uhum. administrador, um gerente de empresa, sei lá, um bancário, essas pessoas, em geral, tendem a ser mais racionais e menos sensíveis para esse outro lado da intuição. Né? O ideal seria que a Sim. gente tivesse um padrão equilibrado, e o Tom procura Sim, dizer que a gente tem que desenvolver os dois lados. Mas para a pessoa que está lá no outro lado sozinha, o que já é intuitivo, como você está dizendo, que você é mais para o lado direito, você já capta isso e qualquer linguagem para você serve. Você vai em frente. Agora, se você começar com uma linguagem, vamos dizer, mais mística, o cara que é mais racional, ele às vezes espana, foge, não se interessa. Né? sim. Então ele desenvolveu o livro com essa linguagem mais racional para poder atingir estas pessoas que vamos dizer, que acabam associando qualquer outra coisa com algum tipo de religião ou algo assim e já Sim, sim. descartam. E Eu acho acabam que não tendo tem. alcance de. Eu acho assim, Mário, que tem, digamos assim, o perigo dos dois lados, né? De ser muito do lado direito do cérebro e muito do lado esquerdo, porque muito do lado direito, a pessoa fica muito assim, como você falou, acaba virando um religioso, né? Só serve se for aquele tipo, se não for, como é que não é desse jeito? A mesma coisa do outro lado. Mas assim, eu me identifico mais com a questão do lado direito, mas assim, claro, a gente sabe que tem que ter esse equilíbrio, né? Então, assim, algumas pessoas perguntaram, porque o que eu achei legal da nossa dupla MMs aqui, né, Mária? É que você é mais aí lado esquerdo do cérebro, mais exatas, mais cientista, uma linguagem mais lógica, e eu sou mais uma linguagem mais emocional, intuitiva. Então, assim, eu acho bem legal para esse equilíbrio, né? Então, assim, algumas pessoas estavam perguntando, mas ele não usa os termos chakras, energia e tal. Eu disse, gente, mas é a mesma coisa, só que com outros termos. Ele não usa o termo energias, mas ele usa consciência, que a consciência é Uhum. uma energia, né? Então, quando você põe a intenção. Então, assim, eu entendi. Quando você fala a linguagem do My Big Toe, eu já consigo relacionar com a linguagem que me é comum. Eu digo, então Uhum. consciência é aquilo que a gente chama de energia, né? Tipo assim, a energia influenciando a matéria, que na verdade tudo é consciência. E eu estava vendo até esse filósofo que eu lhe falei, o Neville Goddard, ele fala que a consciência é a mãe e o pai de tudo que existe. Então é bem parecido com a forma que ele fala, né? Só de uma outra linguagem, com o que eu vi nas explicações do Dr. Tom Campbell, quando você tem aquela frase que a consciência é fundamental, né? Todo o resto é É, derivado. exatamente. E uma coisa que é para as pessoas, assim, quando nós combinamos de fazer uma semana sobre física quântica, né, vamos dizer, eu intuí implicitamente que, como nós estamos falando de física quântica, estamos falando para dar uma base
de como é que os conhecimentos da física quântica se relacionam com a nossa realidade e com essas potencialidades, essas capacidades que a gente tem, mas com base na descrição real do que é a física quântica. Então, se você entende o que é a física quântica, aí você vem e vê também, a gente passa, entre você e eu, alguma coisa de aplicação que a gente chegou a conversar antes. Agora, porque tem um monte de gente que usa a física quântica sem saber do que se trata e simplesmente usa o termo para carimbar alguma validade naquilo que eles estão dizendo, que pode ter fundamento ou não. Né? Então, assim, se você entende um pouco da física quântica, porque se você for lá na física quântica do físico quântico puro materialista, ele não vai te dizer que você pode fazer nada. Ele vai te dizer, como você estava explicando no começo, que aquela alteração ocorre por causa de um fóton, disso ou daquilo, e ele ele se recusa, por conta da crença, a fazer associação com outras propriedades que a gente constata na vida real, ok? Então, quando eu estou tentando dar aquela base da física quântica real, o que ela é, e depois a gente faz a conexão com as coisas. Por exemplo, você citou aqui agora da gente comentar sobre o largar, né? O largar, ele está associado com a questão daquele efeito Zenão, né? Quando a gente entender o que é o efeito Zenão e qual é a origem dele, a gente também pode falar que ele está relacionado com o soltar, né? Que tem a ver com aquele exemplo da bomba que eu dei ontem, né? Da bomba de água. Quer dizer, eu fiz a minha parte, intencionei, fiz a parte física também do que tinha que tomar, soltei e fiquei despreocupado, tranquilo, que aquilo estava a caminho, né? E que aquilo realmente era necessário, com aquela intenção de que eu fiz tanto fisicamente como intencionalmente toda a minha parte, tudo que eu podia fazer. E larguei. Bom, para minha surpresa, no dia seguinte, tudo se resolveu. Né? Quando a minha expectativa era de, no mínimo, passar 20 dias no risco de ficar sem água. Né? Então tem uma conexão, que é só nós que estamos fazendo aqui, eu e você e outras pessoas também, mas digo que um cientista formal, né, de dentro da escola radical, materialista, jamais vai fazer. Ele sempre vai encontrar desculpas para dizer que a física quântica só cobre o mundo micro, né? Mas na hora da realidade você não vai conseguir executar nada com ela. Tem limites porque você pode executar com ela na realidade, porque a realidade tem regras, né? Mas tem a parte da realidade que você pode influenciar com a sua intenção, com a consciência, com o ser que você é, né? E o Tom Campbell fala de consciência e de ser, nível de ser, né? E que ele também fala, por exemplo, você podia dizer que é o seu espírito, a sua alma, depende de qual é o background da experiência que você tem. A centelha, né? O centelha geralmente, o eu maior, a centelha, equivale à unidade individuada de consciência do Tom Campbell, que somos nós, somos uma consciência que é parte da consciência maior, que é a centelha, né? Que tem todas as equivalências. Então não fala nada, vamos dizer, que entre em choque com estas coisas, mas tem uma forma de explicar que é mais racional para facilitar a vida de quem tem dificuldades de lidar com termos que às vezes está queimado por religião ou religiosidade. Deixando claro que eu não tenho nada contra, e eu tenho certeza que você também não, cada um que tem a sua religião, tudo bem, né? A gente está falando da questão da religião e religiosidade levada para uma direção radical, né? É isso que tudo que radicaliza é em prejuízo. O que te deixa raciocinar, que deixa ter mente aberta, que deixa ter liberdade de escolha, é bom. E cada um escolhe o que gosta para si. Nós não somos contra nada aqui, né? Nós estamos tentando dar mais ferramentas, mais esclarecimento e mais opções para as pessoas, né? E assim, a linguagem que a gente vai estar falando aqui nessa nossa semana da física quântica é uma linguagem da física mesmo, da ciência, né? Então, logicamente que alguns termos como chakras, centelha, energia, talvez não vão aparecer porque são outros termos para designar outros aspectos que já estão sendo falados com outras linguagens, né? Então, assim, é por isso até que eu convidei o Mário, porque eu digo, o Mário, ele tem esse know-how aí, né? Ele conhece essa linguagem da física, então ele vai dar um approach, vai dar uma abordagem mais científica da coisa. E eu concordo com você, Mário. Uma vez que eu entendo a parte, digamos assim, científica, aí eu consigo fazer as analogias do que é uma coisa ou outra, né?
E quando você fala da Então, consciência, para mim é a base de tudo também. Se na consciência da sim, pessoa ela tem uma fé, né? A fé da religião dela. Então, assim, eu já percebi o seguinte: não adianta eu chegar com a pessoa que tem a fé em Jesus. Para ela, Jesus é a imagem, o arquétipo da santidade, da divindade que vai ajudá-la. Ou Nossa Senhora. Então não adianta eu dizer, não, visualiza uma luz. Não, se eu disser para ela, visualiza Nossa Senhora no alto e agora descendo a energia da Nossa Senhora e você. Aí a pessoa sente. A pessoa sente, porque para ela faz sentido, na consciência dela, aquele arquétipo faz sentido para ela. Agora, se eu dizer para ela assim, visualize Buda no alto da sua cabeça, a pessoa não vai sentir nada, porque a não. consciência dela não está conectada com esse arquétipo, né? Com essa imagem. O Tom descreve muito isso como questão de metáforas, né? São tudo metáforas. Qual que é a melhor metáfora? Porque a metáfora é uma imagem. Em vez de você falar com 1 trilhão de palavras, você descreve usando uma imagem, e aquela imagem vai ter o significado que a pessoa conseguia aproveitar daquela metáfora, né? E é sempre a melhor forma de comunicação porque ela se adapta. É claro que se você usar uma metáfora ainda apropriada para aquela vivência que a pessoa tem, facilita o entendimento para ela. Mas, como você realmente comentou, a intenção Semana da Física Quântica não é que nós vamos ensinar as pessoas a fazer ocus pocus, né? Nós vamos dar uma base mostrando o que a física quântica mostra e, equivalentemente, o que você talvez possa fazer com isso, né? Porque as pessoas têm essa dificuldade elas também querem coisas práticas, mas assim, o lado delas entenderem um pouco mais, o que eu estava comentando com uma das pessoas que escreveu para mim com algumas dúvidas, que ela estava dizendo que tinha dificuldade de entender essa questão da coisa ser uma ilusão, ou ser uma holografia, ou ser uma realidade virtual, né? Porque ela não consegue, mas assim, o que traz a física quântica em prol disso? Você está querendo realizar coisas com a sua intenção, com a sua vontade, né? A partir de quem você realmente é, para ajudar você na sua vida. Agora, se você acreditar que tudo é material, construído com tijolos pesados, com pedras, você acha que você, com a sua mente, você já não vai criar barreiras para você mesmo criar coisas na sua realidade, se a sua realidade é construída de pedra, cimento e bloco? É claro, como é que você vai movimentar com a mente pedra, cimento e bloco? Né? Fica difícil. Agora, se você compreende que a realidade não é tão sólida como parece, ela é muito mais leve, muito mais flexível, muito mais mental, muito mais consciencial, é muito mais fácil você imaginar, porque na sua cabeça é sempre muito mais fácil mudar uma ideia do que mudar alguma coisa sólida na sua frente. Então, essa Semana da Física Quântica, ela tende a ajudar você, né, em geral, né, a ter uma noção de que a realidade não tem aquela solidez que parece. Tem várias provas científicas, né, pela própria física quântica, mostrando isso, que te permite ter uma vida mais leve, considerando que as coisas não são sólidas como parece. E não é que elas não são reais, elas são reais. A sua vida, a sua percepção sempre é real para você, independente do que seja usado para construir essa realidade. Só que nós estamos fazendo aqui, deixando essa realidade mais leve para que você possa manipular essa realidade com mais facilidade. Né? Tá ótimo. Então, assim, só respondendo algumas perguntas rápidas que passaram aqui. Pessoal, ontem, na nossa live de ontem, eu e o Mário, a gente conversou e acertou que nesse primeiro momento a gente iria responder algumas questões. Então, a gente está respondendo algumas perguntas e aí a gente já vai entrar no assunto, que o pessoal está ansioso pelo gato. Eles querem saber do gato do alemão, do Schrödinger. Então, a gente já vai falar dele. E também a gente estava respondendo algumas perguntas. Então, não espere que a linguagem vá ser um pouco, né? Vai ser uma linguagem mais científica, porque a gente está falando, a gente se propôs nessa semana realmente falar de física, de mecânica quântica, ciência, então, e como utilizá-la no nosso dia a dia. Então, alguns termos talvez não vão ser iguais, mas são com outras palavras, né? O pessoal alguns estão dizendo que está travando, mas se estiver travando, pessoal, é na internet de vocês, que aqui está tudo ok. Depois, esta live aqui vai para ficar aqui no nosso Instagram, no IGTV, tá bom, gente? Do Instagram, conforme eu já falei no início. Então, alguém fez uma pergunta, Mari, que eu achei interessante aí. Existe física quântica materialista?
Não, claro. Acho que a física... responde você, claro. que é cientista. Não, beleza. A física quântica, ela tem origem materialista. Se você pegar o Einstein, se você pegar todos aqueles caras lá atrás, nos anos 1900 até 1920, 1930, quando eles estavam tratando e desenvolvendo o grosso daquilo, né, porque você vê, já tem 100 anos, né? Naquela época eram todos materialistas. Agora, todos aqueles cientistas, vários deles, não todos, mas vários deles, ao longo da vida deles, continuaram pesquisando e estudando, e com o tempo, talvez, deixaram de ser tão materialistas como eram, porque começaram a falar da consciência. Ainda que eles não soubessem o papel da consciência, eles percebiam que tinha alguma coisa, mas não sabiam explicar o quê. Mas a maioria deles, né, quando começou, quando trabalhou, era 100% materialista. E até hoje, toda, vamos dizer, a oficial, as escolas de física, quando eles fazem esses eventos e apresentam trabalhos, tudo isso é patrocinado por uma ciência materialista. E eu não estou criticando, só estou dizendo que é. Né? E eles têm muita dificuldade em lidar com o restante. Né? Então, o Tom Campbell, mesmo, ele tinha trabalhos num ramo de ciência materialista. Ele trabalhou com a NASA, com o Departamento de Defesa, desenvolvendo simulações para lançamento de mísseis e de foguetes. Quer dizer, você está tratando de coisas extremamente sólidas. Só que ele, desde a época da escola, começou a mexer com meditação, depois conheceu o Robert Monroe e acabou se envolvendo com a pesquisa da consciência. Em paralelo, ele foi tocando por conta dele, sem misturar isso, aproveitando o que ele aprendia para trabalhar, mas sem levar, vamos dizer, para o local de trabalho dele. Isso ele desenvolveu em paralelo. Né? Sim. Então, por quê? Porque ele começa a falar algo, a chance é que mandem ele embora, porque ninguém quer ouvir falar de consciência no mundo materialista. Isso que eu ia dizer. Muitos cientistas assim que tentam ir para o lado, digamos assim, não materialista, eles correm o risco de perder os seus empregos, perderem patrocínio dos seus experimentos, das suas pesquisas, serem demitidos das universidades. Então, assim, eu já vi muita dessas, digamos assim, dessas denúncias que eles têm. E isso acontece às vezes até com médicos que não conseguem explicar algumas questões. Né? Eu estava vendo uns depoimentos e o médico falou para a paciente que foi um milagre o que aconteceu com ela, mas quando o jornal, a televisão foi lá para entrevistar o médico foi totalmente outra fala, com medo de perder o emprego dele, falou que tipo, isso acontece e tal, já puxando para o lado materialista, né? E eu estava vendo que realmente algumas pessoas que usam a física quântica de forma materialista, elas dizem assim, não tem nada a ver esse negócio de consciência. Claro. A física quântica não é isso. A física quântica é para usar em computador, em celular, em outras coisas, em explicar o mundo micro das partículas, né, subatômicas. Agora, sim, outra pergunta surgiu com relação a essa, que é quando foi que teve esse novo olhar da física quântica explicando, digamos assim, o invisível? Quando foi que começou a mudar isso? Vamos dizer, a física quântica, ela não... a física em geral, os cientistas, a ciência em geral, o grosso deles não mudou ainda. Tá? Então, o que acontece? A física quântica levantou a questão, chacoalhou o mundo quadradinho ali, redondinho deles, né? O pessoal ficou dentro da caixa com dificuldades para continuar a vida deles, porque eles viam... Tanto que até te comentei ontem, né? No começo, quando eles começavam a fazer questões, mas que coisa estranha, o que é isso? O cara falava, não faça perguntas, cala a boca e continua calculando aí. Por quê? Porque porque o cálculo é bom, dá bom resultado, mas eu não quero saber das implicações disto. Né? Então, o que acontece? Uma coisa que está ajudando, porque a física quântica chacoalhou esse mundo aí. Tá? A física da relatividade também, porque ela chegou a alguns parâmetros no mundo macro, inclusive, por exemplo, que a velocidade da luz é constante, e isso não faz sentido para ninguém. Né? Não existe velocidade constante. Quer dizer, se você tem duas fontes de luz, uma indo na direção da outra, elas passam uma pela outra com a mesma velocidade, diferente daquele exemplo do trem que eu dei. Então, assim, vários ramos da ciência, além da física quântica, estão dando sinais, mas a física quântica é um muito óbvio. Outro é o da física de partículas. Por mais que você quebre as partículas, você vai encontrando, você não encontra a matéria, você encontra espaço vazio. Né? A partícula é sempre menor, 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 e uma partícula realmente sólida, ninguém conseguiu pôr a mão ainda.
Tá? Então, tudo isso vai dando evidências. E o pessoal continua resistindo, mesmo assim resistindo, porque senão eles perdem os empregos deles. Né? Porém, agora, com a física, o que parece ser duas coisas. Primeiro, o advento da internet, a circulação da informação que fica ventilada e acaba indo para todo mundo, né? E o advento também da física digital. Como a gente evoluiu muito com essa questão da física digital, porque as pessoas às vezes nem sabem o que é física digital. Física digital é essa que lida com a realidade como sendo construída por informação e não por partículas. Então, com a realidade sendo construída na forma de uma simulação rodando em um computador. Então, tem um monte de cientistas jovens, né, que o Tom já calcula que mais ou menos 1/3 da ciência dos físicos já são físicos digitais, né, que apoiam esta hipótese, e que a realidade é construída a partir de informação. Então, isso está ajudando a mudar o jogo, mas mesmo eles não podem citar a consciência. Porque aí ele fala assim, olha, se a realidade é computada, ela tem que estar num computador. E se eu sou apenas eu sou consciência, né? Eu sou uma centelha, ou uma consciência individuada. E eu não sou o personagem. Então o personagem está na tela do jogo holográfico, quem está comandando é a centelha, é a consciência individuada. Né? Então o que eu sou não está no jogo, ele está comandando. E o jogo não está, o computador que roda o jogo também não está aqui, está fora. Então tem que ter algo fora do mundo material que controla o que parece que é o mundo material. Não é que controla, é que gera, né, que permite essa oportunidade. Sim. Então isso está fazendo os físicos digitais considerarem que existe um outro nível de realidade que para nós é não material, porque o nível material é esse. Se o computador está fora e se eu estou fora, né, o jogador, eu estou num lugar não material. Então aí começa a se dissolver essa zona muito clara do que só existe isso aqui. Então, nós estamos numa fase de transição. O Tom estima que alguma coisa com mais de 10 anos, 20 ou 30 anos, essa barreira seja efetivamente rompida. E ele cita claramente a tecnologia da informação como fonte para isso, porque as pessoas vão poder estar experimentando, como você hoje tem videogames muito realistas, né? Mas ainda não é imersivo. E a nossa realidade é uma de imersão. É como se você enfiasse aquele capacete e se desconectasse, né, da realidade fundamental lá, para você tudo aqui parece real. À medida que cada vez mais fique realista esse tipo de jogo ou de simulação nosso, vai ficar mais transparente que não existe diferença entre construir a nossa realidade com informação e construir uma outra realidade dentro dessa da qual a gente possa brincar também, com informação. Então, isso tudo está caminhando para trazer. Então, um fator fundamental, por exemplo, que levou o próprio Tom Campbell a chegar a essas conclusões, é o fato dele já estar trabalhando com computadores a vida inteira dele. Ele começou lá na década de 70 e trabalha com simulações, desenvolvendo coisas no computador. Então, essas ferramentas que ele tem hoje para chegar nesses raciocínios, o Einstein nunca teve, ele nem sabia o que era uma simulação, porque não existia. É por isso que eu digo que o Dr. Tom Campbell vai ser lembrado daqui a uns anos aí, quando a ciência realmente admitir que a consciência tem um papel primordial na nossa realidade, né? O Dr. Tom Campbell vai tá num lugar ali de honra, porque ele foi, assim, eu acho que é a única Big Toe, né? Eu acho que a única grande teoria de tudo que tem é a dele, né? Sim. Ou existem outros na linha dele que já publicaram também um trabalho assim? Não, porque é uma coisa que o próprio, por exemplo, Einstein, Stephen Hawking, que eram materialistas, tentavam e com o materialismo não conseguiram, porque eles não tinham dados suficientes para chegar na solução sem considerar a consciência. Então ele é o primeiro físico que cita ou formalmente a consciência como um papel fundamental no desenvolvimento da teoria dele. E tem outros cientistas, mas que não são do ramo da física, que aí é mais tranquilo, né? Que nem você pega o que você citou ontem sobre biologia da crença, que sempre me some o nome. O Dr. Bruce Lipton. O Bruce Lipton, mas ele já está num ramo, vamos dizer, mais soft, né? Não é tão hard quanto a física. Agora, na física mesmo, é só ele. Agora, tem um outro também muito bom, Donald Hoffman, que é uma referência. Ele é um cientista cognitivo que também chegou à conclusão que a consciência é fundamental. Mas ele não tem a base física do Tom para fazer uma teoria. Mas ele deixa muito claro que é a consciência que cria tudo também. É uma pessoa que eu recomendo, Donald Hoffman também. Então, tem outros cientistas muito arejados, né, que estão também na frente dos seus campos,
que estão trazendo essas coisas à tona e isso está sofrendo uma modificação, né? Agora, como tem também muita gente que diz que está fazendo ciência e, na verdade, não está. E aí acaba gerando um pouco de confusão. Mas tem algumas pessoas com referência que são muito bases, que estão ajudando a criar essa onda de mudança. Mas ainda hoje, o materialismo ainda é o mais aceito pelo sistema formal. Ok? E Mário, então agora vamos falar do gato, né? Que hoje a gente tem que falar do gato, do colapso de onda, que nós começamos a falar do colapso de onda ontem. Isso. E, então, eu e acho aí hoje, explicando o experimento do gato de Schrödinger, a gente vai saber um pouco mais sobre esse colapso de onda, transposições dos estados quânticos, esse tipo de coisa. Bem, eu vou tentar fazer o seguinte, como a gente combinou ontem, eu vou focar em fazer uma explicação super breve das duas coisas, porque ontem a gente construiu uma base de explicar o que era a física quântica e o experimento da dupla fenda que eram fundamentais. Hoje, para explicar as duas experiências, o colapso de onda e a experiência de pensamento do gato de Schrödinger, fica mais fácil. Então eu vou tentar explicar de forma curta e aí você... Tendo perguntas que vão surgindo, a gente se foca em tentar esclarecer através das perguntas, ok? Ok, então tá. Comece, Mário. Vamos saber do gato, gente. Será que, a primeira coisa, o gato existiu mesmo? Fizeram essa maldade com o bichinho? Ou foi só um experimento mental? É um experimento mental só, Ney. Mas se você me permitir, eu ainda gostaria de falar brevemente do colapso antes. Tá bom. Porque depois mistura à vontade, porque o colapso também afeta o experimento do gato, ok? Então, acho que é mais interessante, mais útil, na verdade, né? Então, e o colapso, a gente já está com ele quase pronto, porque a gente comentou ontem, né? A gente tem aquela fonte de partículas, as duas fendas que tinha lá no experimento e o anteparo lá atrás, onde aquilo vai. Então, sai daqui... As supostas partículas, na verdade, são uma nuvem de probabilidade de onde aquela partícula pode estar, e ela vai seguindo, atravessa as fendas, interfere uma com a outra e forma aquele padrão de interferência ou de onda, ok? E se pôr um detetor e a gente olhar o resultado do detetor, aquela onda se transforma em partícula. Ela para de se comportar como onda e passa a se comportar como partícula. Então, isso é o colapso da onda. Aquela onda de probabilidades, ela se colapsa e se transforma, aparentemente, numa partícula. Ok? Então, esse é o colapso de onda. A associação do colapso de onda com aquela questão da realidade, a gente também chegou a adiantar um pouco esse comentário ontem, o que facilita hoje, né? Muita gente usa a expressão colapso de onda como sinônimo de materialização, que eu, como você sabe, prefiro chamar de renderização. Porque se a realidade é informacional, eu não estou materializando, eu estou transformando numa imagem, né? Uma imagem com aparência de solidez, mas eu estou renderizando. Então, quando você tem uma imagem na tela do computador, ela era uma informação dentro do PC que foi renderizada na tela. E aqui, no nosso caso, a gente tem essa informação do sistema maior e ela é renderizada nessa realidade 3D aqui, ok? Então, o colapso de onda equivale à materialização ou à renderização, e existem vários outros, né? Por exemplo, se você pegar os filósofos da Grécia Antiga, eles falavam que existia o mundo das ideias e que existia o mundo sólido, e que o mundo sólido era um pálido reflexo do mundo das ideias. Então, primeiro você o Caibalion fala isso também, Mário. Como? Assim como o Caibalion fala isso também. Sim, perfeito. É disso que se refere à lei da correspondência, assim como em cima e embaixo. O em cima que ele fala, né, que Hermes Trismegisto falava, era exatamente isso, em forma de onda de probabilidade, ou seja, invisível, e aí colapsa e vira partícula, vira matéria, algo assim nesse sentido. Utilizando aí esse exemplo da física quântica. Então, e aí, voltando naquele meu exemplo, desculpa, mas é que ele acaba ficando na mão, e eu acabo voltando na bomba d'água, né? Eu sou engenheiro. Sim. Então, ótimo, esse seu exemplo foi bom. Surgiu uma necessidade de ter aquela bomba d'água, né? Não importa como ocorreu, ela apareceu. E aí eu tive que ver que alternativas eu tinha, correr atrás, e eu precisava materializar aquela bomba, eu precisava colapsar aquela bomba, ou eu precisava renderizar aquela bomba.
né? Então eu tomei as providências físicas, tive aquela intenção forte, queria aquilo resolvido, porque eu queria que as pessoas tivessem uma vida tranquila no final de ano, né? Com muita força, eu queria, porque é muito mais fácil você querer alguma coisa boa para os outros do que você querer só alguma coisa boa para si. Eu não sei, eu tenho essa facilidade, né? Eu tenho essa sensação de que eu consegui materializar isso com facilidade, porque era uma coisa que eu estava fazendo para os outros, né? Se eu faço para mim, eu fico meio que me sentindo egoísta. Não estou dizendo que isso é egoísta, mas eu me sinto assim, né? Então, assim, eu tenho mais facilidade de materializar algo que é para benefício comum, ok? Então, isso estava lá na ideia. Eu precisava de uma bomba, eu sabia o que era, eu consultei a internet, vi vários tipos, vários modelos, né? Fiz uma negociação, botei um pedido, pus um desejo de tê-la o mais rápido possível para que as pessoas não tivessem problema e fui cuidar da minha vida, fazer outra coisa. Pumba! Né? 24 horas, a bomba apareceu na porta de casa. Ponto. Né? Ela materializou. A onda do pensamento colapsou em realidade física. Né? Ou então renderizou. Né? Do mundo das ideias veio para o mundo sólido, né? Terreno nosso aqui. Então, isso aí, o colapso de onda, para quem quer entender da física quântica, é a mudança daquela nuvem de probabilidades quando ela vira uma partícula, porque foi observada, foi medida. Então a onda colapsou, aquela nuvem de partículas, aquela onda de partículas, de probabilidades, ela colapsa em uma partícula. Tá? E no mundo das ideias, alguma ideia, alguma intenção sua colapsa em algo material, né? Por algum método que o universo provê, né? Que o sistema mais amplo de consciência provê para você. Agora, a sua intenção, ela começou com aquela ideia, com aquela visualização, e ela probabilidade, colapsou. uma ideia, uma probabilidade. Você fez aquela probabilidade que podia aquela bomba materializar em qualquer lugar, ela veio e materializou no meu quintal, né? Então, eu estou tentando pôr numa linguagem, aproveitando que você chamou esse fator aí. Está ótimo, Mário. Ficou bem explicado, até porque a gente falou ontem do colapso de onda, porque o experimento da dupla fenda, ele comprova isso, né? E aí eu acho que a gente já pode falar do gato agora. Isso, perfeito, perfeito. Não, podemos sim, porque era justo isso. Estava fácil, né? E tem a ver também, né? Então, tem a ver com probabilidades, com possibilidades. Como você vai ver o experimento do gato, tem tudo a ver com probabilidades e possibilidades também. Como tinha toda essa questão, por que o Schrödinger inventou essa história do gato, né? Porque as pessoas estavam tendo muita dificuldade em lidar com a realidade como ela parecia ser com a informação da física quântica. Para eles, acabou com o mundo deles ruiu, né? Porque eles estavam procurando aqueles bloquinhos de cimento para construir as paredes e não encontraram, ok? Então, eles ficaram naquela polvorosa e ele criou esse exemplo para mostrar como aquilo era absurdo, na verdade, de alguma forma, né? Que era uma coisa, né? Aparentemente absurda, que era aquela questão da superposição, né? Que nada mais que nós estamos falando no caso do gato, a superposição de dois estados, que nem no experimento da dupla fenda. Ou é uma nuvem de ondas, ou é uma partícula, né? Ou é uma nuvem de probabilidades, uma onda de probabilidades, ou é uma partícula. É uma coisa ou outra, certo? Quando é uma coisa, já não é mais outra. Enquanto é outra coisa, não é uma, tá? O caso do gato é similar. Então, ele bolou esse experimento do gato para demonstrar como a coisa parecia estranha, né? Então, ele é uma equivalência do mundo micro que eles observavam na época, um exemplo grande com um gato e uma caixa. Então, ele bolou essa ideia, é o seguinte: uma caixa onde você colocaria o gato, dentro da caixa colocaria um gás venenoso, tá? Dentro de um recipiente, que seria acionado por um sistema que usava decaimento das moléculas, das partículas radioativas, ok? Então já era uma propriedade que era conhecida na época. Vocês me desculpem, mas nesse caso eu não tenho outros termos para usar, porque eram partículas radioativas, né? Por que ele usou partículas radioativas? Porque elas têm um tempo de acontecer a esse decaimento com X probabilidade. Então, assim, vai demorar para ela soltar, o elemento radioativo ele vai soltando partículas por conta dele ali, de tempos em tempos. Então leva um tempo para aquilo ocorrer. Então, e tem uma probabilidade de que ocorra em 50% de que ocorra, vamos dizer, em 1 hora, 70% de que ocorra em 2 horas
e 90% que ocorre em 10 dias. Então, assim, aquilo pode ocorrer a qualquer momento e cada vez mais a probabilidade que aquilo ocorra aumenta. Tá? Então, por quê? Ele precisava fazer uma experiência onde houvesse incerteza. Porque se houvesse certeza, se você pusesse um despertador para disparar a bomba de gás, é certeza que com 1 minuto, eu regulei o despertador para 1 minuto, entendi. em 1 minuto o gás solta, o gato morre. Então até 1 minuto o gato está vivo, depois de 1 minuto o gato está morto, mesmo que eu não olhe. Né? Então ele quis criar um experimento onde houvesse incerteza sobre o estado do gato, vivo ou morto. Ok? Então, ele preparou tudo isso, tudo na mente, claro, ele não fez a maldade com o próprio gato, nem com o gato de ninguém. Todo mundo quer saber se fizeram Tudo isso com o pobre do gatinho, é isso aí. Coitado do gatinho. Então, e aí o que acontece? Então você tem o gato lá dentro, fechado, você não consegue ver, tem esse dispositivo que, quanto mais passa o tempo, maior a chance de disponibilizar o gás, quanto mais passa o tempo, maior a probabilidade do gás ser liberado e do gato estar morto. As duas possibilidades são essas, é que nem um jogo de moeda. Quando você joga a moeda para cima, você pega a moeda e pum. Enquanto você está cobrindo, é o mesmo, vamos dizer, é muito similar com esse experimento mental, ok? Só que aqui a probabilidade é muito clara, 50 e 50, não tem certeza, né? Mas enquanto eu não olho, eu estou inseguro sobre o que aconteceu. A questão do gato toda também é similar a essa. Então ele está vivo ou está morto. E você não sabe com um determinado tempo. Então o que ele falou? Que a física quântica funcionava como se tivesse um gato lá dentro, que você não soubesse se estava vivo ou morto, e que na verdade você deveria considerar que ele estava na nuvem de probabilidade de estar vivo e morto. Ele ou seja, está estado de ambos, no caso, ambos. superposição, o gato está ambos. Eu não sei Isso. se houve o decaimento da radiação e matou o gato. E se liberou o gás? E se liberou o gás. Se liberou o gás, se houve o decaimento e liberou as partículas radioativas, matou o gato. Se não houve decaimento e não liberou o veneno, então o gato está vivo. Então, assim, até que alguém abra a caixa, o gato está tanto vivo como morto. Então, são as sobreposições, né? Exatamente, mas veja que é uma analogia, um experimento mental e é uma parábola para descrever o mundo microscópico das partículas. Porque não é que se ele fizer fisicamente, meter um gato lá dentro e fizer essa maldade, não é como se o gato pudesse estar vivo ou morto. A qualquer momento, sim, vai ocorrer exatamente como ele disse. Mas ele está fazendo uma equivalência, uma parábola. O gato pode ir lá mexer entendeu? do equipamento lá e liberar as partículas. Então, não fizeram isso com o gato, gente, tá bom? Não, o gato é só uma parábola, uma analogia, um experimento mental. Isso. Para descrever como é. Olha como isso chocava os cientistas. Você consegue imaginar um gato morto e vivo ao mesmo tempo? E que você, quando descobre, que você vai saber se ele morreu ou se não viveu? É algo bem estranho. E isso queria demonstrar como era estranho o mundo das partículas. Né? Que, na verdade, se nós somos construídos a partir das partículas, nosso mundo não é tão melhor em estranheza que o mundo das partículas. Só que, pela física digital, ele tem muito mais regras. Então, a probabilidade de ocorrer dessa forma, né, que se você pegar o Tom Campbell, ele vai dizer o seguinte: se tiver um gato fechado na caixa e você não sabe, né, você não sabe nada. Por exemplo, é que não é o gato, né, mas assim, vamos falar na analogia do videogame. Você está andando num corredor e tem várias portas. E você está lá com a sua arma procurando o inimigo e procurando o recurso, energia, né, e aí você entra numa determinada porta que você não entrou ainda, está lá. Tem um bandido, você mata, pega a munição dele, pega a energia, pega a comida e vai. Né? As outras portas onde você não entrou, elas são apenas informação no computador. Né? Ele não foi renderizado, não colapsou. Né? Que nem no caso do gato aí. Você, quando levantar a caixa e olhar para ver o gato, ou ele vivo ou ele morto, a situação se colapsou. Se colapsou quer dizer que é 100% de probabilidade. Ou vai estar de um jeito, ou vai estar do outro, certo? Mas tudo Mário, um experimento mental. A respeito desse esse experimento mental do gato de Schrödinger? Eu já esqueci como é a pronúncia certa. Schrödinger. Como? Eu já tinha esquecido também, Schrödinger.
Schrödinger. Pois é, Schrödinger. poderia-se dizer que esse experimento também fala das infinitas possibilidades? Tipo, por exemplo, assim, quando a gente utiliza a respeito de como que, por exemplo, usando o seu exemplo do dia a dia, que é o exemplo da bomba de água que você conseguiu renderizar, materializar aí, né? Que parecia impossível. Então, assim, se você não tivesse considerado infinitas possibilidades, você talvez teria se limitado a não ter renderizado essa bomba, né? Porque, assim, quando a pessoa fala assim, isso aí é impossível que aconteça. Isso é muito difícil, porque só tem uma chance em 1.000.000. A pessoa está diminuindo as possibilidades, né? A probabilidade diminuindo para ela mesmo com a intenção dela consciente. Você quer ver com esse próprio exemplo, né? Uma outra possibilidade, né? Que eu fui tão seco nessa que eu nem considerei outra. E rolou, né? Mas assim, eu poderia ter dito, porque o cara me falou nitidamente, olha, as fábricas estão fechadas, só vão abrir a partir do dia 5 e elas têm um prazo de 15 dias para fazer uma entrega. Tá? Então, eu nem adiantaria eu ter feito nada do que eu fiz, se eu me limitasse a ver a possibilidade que o vendedor me passava. Eu podia esperar até o dia 5, checar com ele checava se tinha em algum lugar ou não, e eu punha o pedido no dia 5. Não adianta nada, segundo ele, não adiantava eu ter pressa. Mas eu não quis saber. Do mesmo jeito, eu falei, não, eu confio que você vai fazer alguma coisa. Vai dar certo, eu vou te pôr o pedido. Você jogou as infinitas possibilidades. Você não sabia de onde vinha, né? Eu pus o pedido de imediato, eu não pus o pedido 15, 20 dias depois, para depois receber 15, 20 dias depois. Não, eu pus de imediato. E no dia seguinte estava lá. Né? Então, você tem que considerar essas possibilidades. É claro que no exemplo existem duas possibilidades. Né? O gato vivo e o gato morto. Existe, com relação a essa questão das múltiplas possibilidades, teorias da quântica também, que estão mais adiante, né, na evolução, depois lá para o ano 40, 45, né, onde foi criada aquela teoria dos muitos mundos, né, onde você tem justamente isso. Que nós vamos falar também aqui essa semana. Isso, que nós temos a falar no capítulo aí sobre multiverso, sobre realidades múltiplas. Né? Nós vamos falar isso aqui essa semana ainda, isso. Tá, pessoal? Exato. Agora, o fundamento é o mesmo, né? O que eles estão dizendo lá? Estão dizendo que assim, todas essas possibilidades que existem, ela de alguma forma, em algum lugar, ela vai existir. Né? E que você que caminha entre uma ou outra. Então é como se todas estivessem aí, né? Todas as possibilidades, e você vai caminhando, escolhendo entre uma ou outra, aquela que vai acontecer para você. Mas assim, tem um mundo onde o gato morreu e tem um mundo onde o gato viveu. Por exemplo, se você, quando levantou a caixa, não estava vivo, no outro estava morto. Então, essas possibilidades elas vão ser base para assunto mais adiante nosso. Mas é isso mesmo que você comentou. Uma pergunta aqui sobre essa da intenção, né, das probabilidades futuros prováveis. No caso do gato, não são infinitas, né? Porque são duas, né? Ou gato vivo ou gato morto. Então, são duas probabilidades aí, né? Possibilidades. Não infinitas, né? No caso do exemplo da bomba de água que você deu, existiam mais do que duas, do que três formas que uma bomba de água pode chegar até uma pessoa que está precisando dela, né? Outra coisa, você concorda que alguém podia receber aquela bomba e ela não vir para mim, né? Por exemplo, alguém podia também comprar, alguém podia ter chegado o pedido primeiro. Existem muitas possibilidades, talvez não sejam ainda infinitas nesse caso, mas são muitas. Muito mais do que no gato. Talvez não. Mas assim, no geral, o universo é de infinitas possibilidades no sentido macro, né? Do que pode existir no universo de... Mas assim, utilizando o exemplo do gato aí, sobre que seria 50-50, né? Essa probabilidade, ou gato vivo ou gato morto. No caso, se a pessoa... o que determinaria aí, segundo esse experimento mental do gato... o que determinaria o gato estar vivo ou morto? Seria a intenção da consciência do observador? Tipo, mas é com certeza que o gato vai estar morto. Colocaram radiação na caixa, eu tenho certeza que o gato está morto. Aí quando abre, o gato está morto. Seria isso?
A consciência teria Veja, alguma a influência gente nesse resultado? se a gente tentar levar essa metáfora, esse experimento mental que ele fez foi para mostrar como era estranho considerar um gato vivo e morto ao mesmo tempo. Ponto. Ah, Acabou aí. entendi. Tá, esse Agora, era o ponto do agora, experimento. A isso. Agora sobreposição dos estados. a gente pode passar a extrapolar, usar essa metáfora para fazer associações com outras situações da nossa vida real, onde a gente possa considerar a utilidade dessa metáfora de outra forma, né? Que aí entra como você está descrevendo. Por exemplo, uma coisa que, e vejam, eu tenho horas que eu estou falando da física quântica pura, e tem horas que eu vou estar falando com o suporte do Tom Campbell, com My Big Toe, minha grande teoria de tudo, que é física digital baseada em consciência, ok? Então, você tem essas probabilidades. Então, o Tom, né, a gente vai ver nesse outro capítulo que a gente mencionou das múltiplas realidades, que calcula todas essas possibilidades. Então, é importante entender a diferença entre possibilidade e probabilidade, ok? Porque isso é útil para nós. Se a gente tiver misturado com tudo isso na cabeça, tem gente que acha... no futuros prováveis, né? Naquele assunto do futuros prováveis, a gente vai falar sobre isso, né? Vai falar. Mas a diferença básica é entre possibilidade e probabilidade. Eu posso ir para a direita, eu posso ir para a esquerda, eu posso ir para frente, eu posso ir para trás, eu não posso ir para cima e eu não posso ir para baixo aqui, porque o chão é plano, ok? Então, eu tenho 4 possibilidades, a grosso modo, ok? Então, são possibilidades. Qual é a probabilidade de eu ir para a direita, para a esquerda, para frente ou para trás? Ou quando eu jogo a moeda é 50 e 50, mas se eu jogar um dado vai ter 20% de probabilidade de dar 1, 20% de probabilidade de dar 2. Num dado eu tenho 6 possibilidades e cada uma tem 20% de probabilidade de ocorrer. Tem coisas que têm maior probabilidade, menor probabilidade. Então, quando eu estou intencionando, usando a minha intenção do ser que eu sou, né, da centelha que eu sou, tá, e usando a outra linguagem para facilitar o nosso público, você está tentando trazer para a realidade, num momento futuro seu, seja um minuto, um dia, um ano, né, alguma coisa que ocorra que você quer fazer ocorrer. Então, a intenção, ela está fazendo o quê? Pegando entre as várias possibilidades, né? Por exemplo, eu comprar a bomba, pôr o pedido agora ou não pôr, deixar para comprar depois, outra pessoa chegar lá e comprar na frente. Tem N possibilidades de eu conseguir ou não conseguir aquela bomba num prazo ou no outro. Então, se eu podia conseguir aquela bomba no dia seguinte, eu teria talvez 0,1% de probabilidade para aquela possibilidade. Para conseguir aquela bomba dali um mês, eu talvez tinha 100% de probabilidade. Então, o que eu estou fazendo? Quando eu ativei a intenção de materializar aquilo, eu estou aumentando a probabilidade de que aquilo ocorra mais perto, mais rápido, e para mim, naquela intenção que eu queria. No caso do gato, voltando ao fio da meada, vamos dizer que eu quisesse influenciar esse experimento com a minha consciência, com a minha centelha, eu poderia intencionar que aquele elemento radioativo não vazasse, continuasse não vazando, fosse postergando para evitar a morte do gato, até que eu pudesse chegar lá e salvar ele. Então, com a minha intenção, dar um prazo maior para o mecanismo, que seria... Aquele mecanismo é um mecanismo de incerteza, ele ocorre com 50% de probabilidade em 1 hora, 70% de probabilidade em 2, 100% em 30 dias. Então, assim, eu estou alterando a probabilidade daquela radiação vazar para dentro e disparar o gás para manter o gato vivo mais tempo para eu alterar. Então, eu poderia fazer isso. Teoricamente, com a minha intenção e com a teoria vigente, eu poderia, com a minha intenção, tentar influenciar o experimento do gato. Mas isso apenas usando o gato como metáfora. Né? Um caso mais real é o caso da bomba, é o caso do dado, é o caso da moeda. Quer dizer, você tem várias possibilidades de você ir num caminho ou no outro, e que aconteçam certas coisas, você está tentando fazer com que algo aconteça mais rápido e mais forte do que estava programado anteriormente. É isso que você está mexendo. A sua intenção está mexendo com essa probabilidade para uma determinada ocorrência de possibilidade. Não sei se ficou claro. Mário, ficou ótimo, muito claro. Aqui o Instagram está dizendo que a gente tem só alguns segundos, mas a gente vai fazer igual a gente fez ontem. Se o Instagram cortar nossa transmissão, a gente volta com a parte 2 agora mesmo, assim que encerrar essa, e a gente põe parte 1 e parte 2 no IGTV para o pessoal assistir, tá?
E aí a gente faz um encerramento na parte 2, que já está dizendo que tem 24 segundos restantes. Então a gente vamos cortar e já vamos voltar de novo, tá, pessoal? Fica aí ligado que já vamos entrar ao vivo de novo.